Olá, professor, olá, professora das escolas privadas da cidade de São Paulo. Estamos aqui com mais um encontro literário. Esses encontros literários têm a pretensão de resgatar a memória da cidade de São Paulo, das pessoas que fizeram essa história, né? E hoje nós estamos aqui com um jornalista muito importante, né, para a história do jornalismo de São Paulo, Sérgio Gomes da Silva, Sérgio Gomes, ou, como é comumente conhecido, o Serjão, o nosso Serjão, né? O Serjão, ele é diretor da Oboré, e a gente, ao longo da nossa conversa, nós vamos falar da Oboré. Ele é diretor do Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais. É um jornalista formado em 1973 pela Escola de Comunicação e Arte da USP, onde também foi professor das disciplinas de jornalismo sindical, jornalismo comunitário e jornalismo popular. Trabalhou na Folha de São Paulo, além de outros cargos públicos, incluindo o Ministério da Saúde. É assessor do DIAP e por aí vai. A biografia do Serjão é enorme e muito rica. Estamos aqui hoje também com o Celso Napolitano, meu colega de diretoria, presidente do Simpro São Paulo, um amigo de longa data do Serjão, né, que vai tocar essa entrevista aqui com a gente também. Então, Celso, por favor, dê o seu alô e depois o Serjão dá o seu alô. Não, eu só quero cumprimentar todos e todas e agradecer o convite feito aqui pelo meu colega professor Ailton para a gente conversar com o Sérgio e participar dessa entrevista, que eu tenho certeza que será muito interessante e muito agradável. Estamos aqui com o amigo e companheiro Serjão, companheiro de mais de 50 anos. Sérgio. Pois é, primeiro que essa é a primeira vez que eu estou me encontrando com gente fora de casa. Vai fazer uma semana que eu fiz o segundo olho aqui de negócio de, como é que chama isso? Catarata. Catarata. Então agora eu estou vendo tudo azul, azul, verde, verde, vermelho, vermelho, tudo mais prateado. E também meteram lá uma lente que corrige parcialmente minha hipermetropia de mais de 10 graus. Então é a primeira vez que eu estou me vendo. Eu mesmo não me reconheço sem óculos ainda. Vamos ver o que vai acontecer. E lembrar essa coisa toda antiga, também não dá para explicar a minha vida, por onde ela veio, como é que ela se deu, sem falar do Celso Napolitano, que ele foi meu calouro na ECA, e logo no primeiro dia ele se entrou em sintonia fina com o jeito de a gente tocar o centro acadêmico da época. E o Celso, com caligrafia própria, a gente sempre conseguiu trabalhar por telepatia, ou seja, fazer coisas. Ninguém pode ficar participando de uma batalha complicada o tempo todo olhando para quem é chefe. Dizer, pode dar um tiro, tirei o cara, ele vem mancando, você pode dar o segundo isso, dar o segundo. Não, o general manda tocar e o sujeito tem que se virar, tá certo? E uma parte do renascimento do movimento estudantil e universitário, no início da década de 70, tem a ver absolutamente com a ECA, é uma história que não está escrita, e ao passar por aí, não se pode esperar isso sem o papel do Celso, tanto no centro acadêmico quanto representando os alunos no que era a congregação da época. A ECA ainda não tinha professores, mestres e doutores em quantidade para poder ter congregação, né? Autonomia. Então, quem fazia o papel de congregação era o CID, o Conselho Interdepartamental, que tinha direito à representação dos alunos. Uma parte da esquerda, na época, considerava que participar
desses órgãos era cohonestar com a ditadura, porque isso fazia parte da estrutura universitária, a estrutura universitária era coerente com a estrutura da ditadura, então, portanto, participar com representação nos conselhos departamentais, Nas congregações, congregação, conselho universitário, tudo isso era uma política que conectava com a ditadura. E a gente não via assim. Vamos ocupar todos os espaços para meter a colher de pau. Né? E é justamente nessa ocupação, Sérgio, se você me permite, que eu já engato assim a nossa primeira abordagem. Eu já te vi em sindicatos, eu já te vi na praça, nas praças, eu já te vi nas ruas, estou vendo você na sua casa. Você está me falando do ambiente da ECA, de que maneira esses ambientes, esses diversos ambientes, com as diversas pessoas, forjaram a sua militância? Bom, primeiro é o seguinte, São Paulo era uma cidade muito chata no início da década de 70. A ditadura tinha vindo, o ato 5, São Paulo ainda não era o centro cultural do país, era o Rio de Janeiro, as decisões políticas eram de Brasília, então São Paulo era uma espécie de província meio saudosa de 32 e tal. Não tinha escola de samba, não tinha clube do choro, o movimento estudantil andava todo meio capenga, meio sem ideia. E a partir ali da ECA, como era uma escola nova, que não tinha tradição, diferente da São Francisco, da medicina, da Poli, tinha lá suas tradições arraigadas, a nossa não tinha tradição nenhuma. da FEFELESH. Da FEFELESH. Então, nós decidimos que nós íamos criar novas tradições. Por exemplo, recepção aos calouros. A prática dos centros acadêmicos era o trote violento, humilhante, hoje seria chamado de assédio, e assédio barra pesada. Por exemplo, na geologia, em 73 mataram o Alexandre Vanucci, era normal na recepção ao calor meter o cara dentro de um tonel de petróleo. Já pensou? Então nós éramos contra o trote violento. Aliás, a missa do Alexandre Vanucci, foi no dia 30 de março de 73, ela foi basicamente organizada pelo Celso Napolitano, Jorge Cláudio Noel, eu e Sueli Fará. Na relação que a gente tinha com a Cunha Metropolitana, São Paulo, ao longo daqueles anos, de solidariedade à família dos presos políticos, fazendo cartões de ano novo, etc. Isso criou uma relação de confiança mútua, da maneira que a gente pôde fazer a missa do Alexandre Vanucci na catedral. E esse fato vai ser inspirador de um ato ecumênico 2 anos e meio depois, que é do Vladimir Herzog. Porque isso teve importância, teve enorme importância, porque foram atos que a gente respeitou as regras do anfitrião. Não pode dizer, olha, nada de passeata, nada de distribuir folheto, isso é um ato religioso, e nós cumprimos o combinado. E a força desses atos é o fato de ele ter se contido e não ser pretexto para nenhuma folia improvisada, não. Nenhuma provocação à ditadura, nada. Então, isso, de alguma maneira, foi formando o nosso caráter, que nas coisas da política, os acordos não são por escrito. Por escrito é no final. Vale a palavra. Então, como é que vale a palavra? Como é que você pode dar garantia de que o combinado vai ser cumprido? Depende muito de quem é a pessoa, quem é o interlocutor. Então, uma parte das nossas vidas, nós que não tínhamos dinheiro, nem víamos de famílias abastadas, certo? De nome e sobrenome, 400, nada disso. Então, muito da nossa vida foi fruto do fato de que o que a gente fala, a gente faz. Vale para mim, isso vale para o Celso. Isso acho que ajudou a série de projetos na cidade que não havia política pública, não tinha verbo, não tinha nada, e nós fizemos. E como fazemos até hoje. Em grande parte, com esse outro capital, não é dinheiro, é o capital de confiança, o capital de relações. Então, muitas das coisas se desembaraçam exatamente porque há essa boa vontade no âmbito da garantia de que
a palavra vale. Isso eu aprendi aqui com meu pai, tá certo? É o chamado filho de bigode. Sem crédito, sem confiança, nada funciona. Imagina que você vai empreender um troço e diz assim, olha, você pode fazer o serviço? Posso. Então, nós vamos fazer o serviço, a gente vende, do resultado, paga essas contas e remunera o trabalho. Aí o teu parceiro diz, não, eu só à vista. Me paga primeiro, eu faço depois. Antes eu quero receber. Não, mas nós não temos dinheiro. Estou dizendo, vamos fazer o trabalho, a gente vende, e aí corresponde a... Não. Se não há essa confiança, o crédito, o sistema todo... Não rola. Não rola. Esse tipo de raciocínio, pensando sempre no coletivo e pensando sempre na confiança entre as pessoas, ela foi uma tônica desde o teu curso secundário, desde o Alberto Conte. E aí você tem um grupo de amigos que ficaram com você esse tempo todo, que partiram depois, muita gente partiu para a ECA também, e aí o tipo de ação sempre foi a mesma, né? A partir daí, do trabalho, de toda a ação que foi feita na ECA, na política universitária, depois que você saiu da ECA, lá em 73, como é que foi a tua vida em termos do trabalho político, na coletividade e também no enfrentamento à ditadura? Bom, eu me formei, como o Celso já falou, em 73, final de 73. No dia 11 de setembro de 73, houve o golpe no Chile. Nós estávamos aqui ligados porque a gente imaginava que o exército chileno, que tinha uma tradição legalista de mais de um século, ele iria, no mínimo, se dividir. O general Prates ficaria com o Allende e enfrentaria o Pinochet e tal. Mas a CIA e tudo mais, Kissinger, etc., tinham feito a coisa bem feita. E ali foi um arraso, realmente. Então, a ditadura mais sanguinária da América do Sul. Nas primeiras 2, 3 semanas, muita gente se moveu aqui, que era na direção de organizar as brigadas que iriam para o Chile, imaginando que haveria uma guerra civil, e uma coisa meio semelhante ao que houve na Espanha, né, da guerra civil entre monarquistas e republicanos, de esquerda e direita e tal. Bom, mas não aconteceu isso, não houve o racho do exército chileno, depois mataram o Prates, e o que se converteu aqui, o que houve foi um movimento estudantil em solidariedade com o Chile. E aí, quando veio o 11 de setembro, a União Internacional dos Estudantes convocou um seminário mundial em Buenos Aires para organizar a solidariedade com o povo chileno. O responsável pelo trabalho para a juventude do PCB, do qual participava José Montenegro de Lima, tinha conseguido que 4 jovens universitários ligados ao PCB viessem a Buenos Aires para assistir esse congresso como observadores. Não podia falar, não podia votar em nada, porque nós não éramos delegados. A ONU tinha ido para a clandestinidade, tinha ido para o Araguaia, vamos chamar assim, junto com o PCdoB, e, portanto, não havia representação da União Nacional dos Estudantes nesse seminário da União Internacional dos Estudantes. Então, nós fomos mais como observadores. E aí tivemos a oportunidade de estabelecer contatos bilaterais com as várias delegações. E voltou-se para o Brasil com várias ideias do que era preciso ser feito. Eu gostei muito disso, né, da possibilidade de ter esses contatos e pensar grande tudo. E aí eu tomei uma decisão
de que eu não seria jornalista, seria nada. Eu ia mergulhar nessa coisa para ficar a tempo integral, como se isso fosse uma opção possível. Assim como o João Guilherme, pelas circunstâncias, ele ficou na clandestinidade desde o golpe em 64, quando ele era estudante de matemática, até que conseguiu, por meios próprios, sair do país e ir para a França. E ficou lá, acho que uns 3 anos, exilado. Mas essa ideia de ter uma militância a tempo integral, articular as coisas e tudo mais, de tal maneira que isso me fez não ter nenhum entusiasmo de crescer profissionalmente, disputar cargos a luta política que sempre existe, a luta interna de qualquer organização mais complexa. As redações também tinham isso. Então, eu meio que tocava esse trabalho como jornalista como uma coisa que eu ia fazendo. O realmente importante para a minha vida era o que eu fazia fora. E não tentava instrumentalizar esse jornalismo para tentar passar nenhum contrabando. Então, era como se fosse mesmo 2 vidas. Nós tínhamos um amigo, eu tinha um amigo que hoje é 7º mandato, o Eliseu Gabriel, vereador, e ele tinha sido Alberto Conte, ele era do científico, eu estava no ginásio. O Eliseu Gabriel, ele era da equipe que começou a colocar de pé um projeto chamado Telecurso, na TV Cultura, que era a ideia de televisão como suporte, como apoio, para você generalizar. E o Telecurso era muito voltado para estudantes que estavam pré-vestibular. E ele tinha me convidado para fazer parte dessa coisa, para, sei lá, apresentar alguma coisa e tudo. E eu tinha uma lambreta, usava uma máscara daquelas contra a poluição. Aí tinha uma moça na agência Folhas, onde eu estava trabalhando nessa época, que era da produção do programa Silvio Santos, e fizeram uma matéria comigo de máscara antipoluição andando em lambreta. Bom, achei um sarro aquilo. Bom, estou eu numa reunião clandestina com os companheiros do partido, em Osasco, e estão lá numa casinha muito modesta, e a esposa do companheiro militante entra naquela salinha, uma bandeja com café para nos servir, quando olha para mim e fala assim: eu vi você na televisão. Eu vi você. Não, você não está enganado. Não, eu vi o companheiro na televisão com máscara, dando um alambre. Não, David. Não, mas a voz era a mesma, a cara era a mesma. Bom, então, nesse dia, nessa hora, eu percebi que eu não podia ter vida pública. Se eu quisesse atuar politicamente a tempo integral, então eu fui lá falar com o Eliseu, que eu agradecia o convite. E nesse telecurso, você aparecia também? Não era o projeto, Era o projeto. Era o projeto de participar da equipe. O Eliseu aparecia dando aula. Eu sei lá o que eles tinham O pensado. Eliseu Gabriel sempre foi professor, também professor de cursinho e tal. Mas nunca me agradou muito esse negócio dos caras que andavam pelas encolhas com cara zangada. Era uma outra coisa. Quando eu voltei do Chile, de Buenos Aires, falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. No final, acabou sendo isso que foi minha vida, ou seja, eu sempre trabalhei, eu tomei uma decisão de não ser nada. Não é que eu não fui nada. Eu tomei uma decisão que eu não seria. Eu estaria à disposição do que pintasse. De forma meio intuitiva, eu fui me dando conta que as instituições no Brasil são muito frágeis. Elas não conseguem ter uma estrutura, uma burocracia estável para levar o trabalho permanente do Estado, por exemplo. Aqui tudo depende de quem é o prefeito, né? Mudou o prefeito, mudou tudo. Mudou o reitor, mudou tudo. Depende de quem é a diretoria do Simpro. O Simpro é esse ou aquele, depende da diretoria. Então, quando eu percebi que as instituições, em geral, eram frágeis e que dependiam muito dos indivíduos que estavam à frente, e nessa época eu estava começando a estudar um pouco o papel dos indivíduos na história, sabendo que a história é sempre obra de milhões, né? Rios subterrâneos profundos, que não adianta você se meter a besta querendo. Você pode fazer isso na arte, antecipar, mas na política você tem que estar muito em sintonia
o que é praticável pelas pessoas normais, não as que já estão apaixonadas pelo assunto. E, portanto, eu me propus a ser esse ponto morto do câmbio. Ou seja, para que eu pudesse cumprir esse papel e juntar A com B com C, o Celso tinha aí uma piada. Uma metáfora. Foi na época que a Madame Kennedy casou com o Onassis. Aí o Celso inventou. Agora, o Sérgio, com essa vontade de união, unidade, união na luta, você quer saber? Ele queria casar a Jaqueline com o Khrushchev. Porque Ele seria capaz de fazer essa. Jack Kennedy com o Nikita Isso Khrushchev. em plena Guerra Fria. Em plena Guerra Fria. Nesse meio tempo, tem uma grande vitória, que foi as eleições em novembro de 74. Sim, essa é importantíssima. Que é o divisor de águas, que até hoje, se você for ao Memorial da Resistência, tem lá a linha do tempo. As eleições não existem naquela linha do tempo. Esse fato político não tem importância nenhuma para quem fez aquela linha do tempo. Acontece que em 74, o Quércia tocava a organização do MDB no interior e nós tocávamos aqui em São Paulo. Basicamente era isso. Os grupos de esquerda, na sua maioria, consideravam que participar das eleições também era anti-revolucionário, que era uma coisa meramente do cretinismo parlamentar, e por aí vai. Uma série de frases para justificar o cara fazer picas. Burguesia. Então, e nós fomos organizar a Juventude do MDB, Jornal do MDB, e do folhetos. Havia dois partidos na época, a Arena e o MDB. A Arena era pró-ditadura, o MDB contra a ditadura, e abrigava todas as correntes de esquerda. Isso é importante a gente colocar. Na ECA, em 72, na mesma ocasião que nós estávamos organizando o Encontro Nacional aos Estudantes de Comunicação, fundou-se uma revista chamada Balão, fundada pelo Laerte, Luiz G., a Lúcia Vilar Guanais e o Fausto. E as duas entidades estudantis, o Grêmio da FAO e o Centro Acadêmico de Cotrim, que tinham influência do Partidão, nós apoiamos, não que aquilo fosse um instrumento de agitação política, apoiamos esse projeto cultural feito pelos artistas. Tirou durante 2 anos e meio 9 números e foi da maior importância essa reunião, porque aí toda essa geração de chargistas e cartunistas que se desenvolveu aqui em São Paulo, foi a primeira vez que você teve um grupo cultural de primeiro time em São Paulo que não migrou para o Rio de Janeiro. Então aqui você tinha o Glauco, o Angeli, o do Laerte, o Enfio veio para cá, Zélio, Cissa, Marigoni, Conceição Caú. Esses artistas, Laerte à frente, da revista Balão, por inspiração de uma publicação chilena chamada La Firme. Quando esse material chegou aqui, nós estávamos com essa revista Balão, que a gente descobriu que era possível fazer desenho de humor, que não fosse só crítica de costumes, mas que pudesse ser também uma outra linguagem de educação política. E aí se faz os materiais de campanha das eleições de 74. A Alboré ainda não existe. A gente tinha feito uma primeira tentativa na Alboré, também em 72, no Sindicato dos Têxteis, mas não prosperou porque prenderam gente da diretoria. E a gente teve que dar um tempo, voltou para a universidade. Nós ficamos lá durante 1 ano. E o único sobrevivente dessa diretoria hoje frequenta a nossa praça, que é o Paulo Tchê, está com 93 anos. O fato é que tivemos uma vitória em 74 imensa. Milhões entenderam o MDB como catalisador desse sentimento. Só aqui em São Paulo ou no Brasil inteiro? Não, no Brasil inteiro. Foram 16 senadores eleitos pelo MDB. Aqui em São Paulo, o Quércia tinha como
como adversário Carvalho Pinto, dado como eleito já, etc. Um mês antes das eleições, aconteceu. A gente não percebia, o povo estava encolhido, não manifestava. E aí eu tomei um táxi daqui para ECA e peguei um Fusca. Era uma época que tinha táxi Fusca. Sentar no banco de trás, sem o banco da frente. Sem o banco na frente. Aí, andando, e a Marginal tinha sido recém-inaugurada. Aí, o cara perguntou para mim, e o senhor, o que o senhor é? Eu falei, sou jornalista. Aí ele falou, isso aqui é vida boa, hein? Dinheiro, viagens, mulheres. Eu falei, você acha isso mesmo? Olha. Eu estava com a minha carteira de identidade, a minha carteira de trabalho, e mostrei para ele quanto que eu ganhava. Aí ele disse, não, mas isso aí é carteira de garçom. Isso é só para constar. E a gorjeta? Eu falei, mas que gorjeta? Os entrevistados não pagam? Eu falei, não, como assim? Você vai entrevistar o cara, dá fama para ele, papai ele não vai pagar, ele paga. Eu falei, não, não é assim que funciona. Não, é isso mesmo, é isso. Aí ele falou assim, vem cá, você antes de subir no carro viu os pneus aqui do Fusca? Eu falei, não, tudo careca. Se cair uma chuva aqui, não, vamos parar lá no meio do Rio Pinheiros. Eu comprei esse carro, 72 prestações, eu trabalho 12 horas por dia. As primeiras 8 é para pagar a prestação e a gasolina. O dinheiro que eu levo para casa é as 4 horas a mais. E o cara com uma porta amarrada com arame, a porta dele. Nem acabei de pagar e olha como é que já está aqui esse cara. Então ele falando da dificuldade dele, que ganhava pouco, trabalhava muito. Quando a gente chegou na ponte da cidade universitária, quem sabe você vai pela Marginal, passa por baixo do viaduto, vai naquela alça, passa sobre os Rio Pinheiros e chegou na USP. Quando a gente ia entrar aqui à direita, onde hoje tem um bar, tinha um outdoor da campanha do Carvalho Pinto. Assim, 10 anos de desenvolvimento com democracia. Estamos em 74. É uma forma de saudar a Revolução de 64. De saudar o golpe de Estado. Pois bem, esse cara parou. Quando ele viu esse outdoor, parou. O trânsito na Marginal era mínimo naquela época. Ele desce. E esse cara faz um discurso contra o outdoor. Parecia uma cena de um filme italiano. E ele dizia, vocês estão pensando o quê? Você vê dia 15 de novembro, vocês vão ver daqui a um mês. Não vou botar lá, não sei se eles não estão pensando. Nessa época, o Carvalho Pinto, pelas pesquisas, tinha 90%. 90%. O Quércia tinha 8%. E o Quércia foi o único que se dispôs a concorrer contra ele, porque ninguém queria concorrer. Para o Senado, né? Para o Senado. Ninguém queria concorrer, porque o Carvalho Pinto já estava considerado eleito. E aquela eleição foi o movimento que tinha sido feito para consagrar o golpe de Estado, que era os governadores eram indicados, mas o parlamento era eleito, então ia consagrar pelo voto. Por isso que os movimentos ditos revolucionários não queriam participar para não carimbar, para não legitimar. E aí o Sérgio e o Grupo Lógico foi atrás de ir contra isso. E a gente elegeu uma baita bancada. Quando eu vi esse cara, é um caldo aí. Lá embaixo está rolando alguma coisa que a gente não está percebendo. Aquilo que você falou de rio subterrâneo. O povo, por sagacidade, está se fazendo de migué, tá certo? E vai dar o troco no dia 15, não deu outro. O Geisel já era presidente, então havia um sentimento de que o Geisel ia promover a abertura. E aí a eleição era, entre aspas, mais ou menos livre. Então, de forma resumida, a eleição de 74, o MDB tem uma vitória muito acima da expectativa que nós mesmos tínhamos. Retumbante. A gente tinha trabalhado para ter 1/3 da bancada aqui na Assembleia Legislativa. Com isso teria direito a veto e tal. Teve mais de 2/3. No Paraná, o MDB teve voto para eleger uma bancada enorme. E não elegeu porque não tinha candidato. O número de candidatos eram só 16 entre deputados, essa coisa. Porque ninguém acreditava. Aí o João Guilherme, que era o assistente político
do comitê universitário, do qual fazia parte, que é a base do PCB, da ECA e tudo mais, que era esse pessoal atento aos fatos, né? Mais do que simplesmente reunir para ficar discutindo teoria, indo para o devaneio. Havia os grupos de estudo, a gente ia estudar, saber das coisas minimamente, mas, sobretudo, estar ligado na vida, né? Porque era a coisa de realizar. Então, portanto, esse motorista de táxi, eu sabia lá eu que ia tomar um cara que aconteceu uma viagem desse tipo. Essa viagem, sobretudo, o comício que o cara fez para o outdoor, quando a gente chegou na ECA, a corrida tinha dado R$10. 10 dinheiros. 10 dinheiros lá da época. Eu peguei a nota de 10 e dei para o taxista. Aí ele falou assim, segura aí. Vê lá, como é que resolve esse problema? Você está pagando muito e eu estou recebendo pouco. Eu vi quanto é que você ganha e você sabe como é a minha vida. Como é que resolve isso? Se aumentar a tarifa, você não pega táxi. Se baixar a tarifa, eu não sou capaz de trabalhar. E esse cara foi embora. E eu fiquei ali na calçada, em frente à ECA. E agora? A campanha, a propaganda da ditadura era pichinche. Vá para a feira, não vai comprar e tal. Eu não sei quem foi que disse isso de novo. Pichinche, que impressionou. Foi o Lula, infelizmente. E apareceu naquele documentário. O Pichinche apareceu no documentário que foi exibido. Bom, vou fazer o seguinte. Vou aqui na economia, na faculdade de economia, tem lá o Valdir Quadros, que depois veio presidente do MDB, tem lá os estudantes que estavam ligados ao PCB, entre elas a que foi ministra do Collor. A Zélia Cardoso de Mello. Todo estudante. Quando estudante, sobrinha do Cardoso de Mello, da Unicamp. Aí eu fui lá pedir a ela que ela me tentasse fazer uma fórmula de quanto custava manter um táxi, que não é só a gasolina, diariamente. Gasolina, óleo, pneu, bateria. E naquela época não tinha nem seguro, né? E não tinha esse cálculo. Então, para saber, aí eu defini o 1969, 74, pegar um período de 5 anos. Então, eu fui levantar quanto tinha sido o reajuste do salário mínimo nesse período, 100%. Quanto tinha sido o reajuste da tarifa de táxi. Não havia essa pesquisa feita. Eu fui lá no Sindicato dos Taxistas, conversar lá e pegar lá a papelada, etc., até descobrir. Porque era uma inflação, então não dá nem para explicar para quem é de hoje o que é inflação de 70% ao mês. Então, e depois, quanto tinha sido. Então, era isso. Reajuste do salário mínimo num período, reajuste da tarifa de táxi num período e manutenção de um carro nesse período. Então, dava reajuste do salário mínimo 100, tarifa 200 e manutenção no carro 600%. O que é manutenção no carro? É Goodyear, é Durex, é tudo empresa estrangeira. Então, aquilo que o Brizola falava, da evasão colonial, aquilo que sai por baixo, que a população não percebe, põe a filha o feirante para brigar com a dona de casa, mas o que está mesmo sendo significativo é que está embaixo. Então, matou a charada. Quer dizer, quem vive de vender para o mercado interno está lascado. Você só consegue recuperar a economia brasileira, toda ela, quando você fortalece o ganho dos assalariados. É essa grana que faz o comércio, que encomenda para a indústria, para a agricultura, e o país se desenvolve. E aí eu formulei um negócio chamado FMI, Fortalecimento do Mercado Interno. Esse é o nosso FMI. Então, contra a criminalização do movimento sindical, né, faz uma greve, etc. Parou a Paulista, não sei mais o quê, o bancário, sempre a greve pelo prejuízo que dá para a população. Nunca a explicação, e o próprio movimento sindical não soube fazer essa defesa, que sem recuperação do poder de compra, do salário, da massa dos trabalhadores, não há possibilidade desse país se desenvolver. Perfeito. Porque mais de 93% do seu produto interno bruto é consumido pelo mercado interno. O agronegócio, etc.
dá 7%, 8%. A exportação brasileira é padrão de países desenvolvidos há muitos anos, entre o que exporta e o que é consumido no mercado interno. A solução não há outra, sem melhorar a vida do povo. E a melhora da vida do povo depende de sindicato forte, que seja capaz de lutar e conquistar, né, com estabilidade, né, para valer acordos, que depois virar lei, essa coisa toda. Então, eu estou falando uma coisa aqui aparentemente simplória, mas que, na verdade, envolve essa coisa toda, economia política, participação das pessoas. Mas quando veio a vitória de 74, o João Guilherme, como o nosso assistente político, o cara que tinha um nível de conhecimento, de cultura, etc., ele é 15 anos mais velho do que eu. Né? Então, nós estamos falando de uma molecada de 20 e poucos, com ele com 30 e tantos. Então, eu dizia o seguinte: eles vão dar um troco. Haverá uma repressão em cima de quem foram os autores dessa costura. Então, portanto, a gente não foi visto, a gente foi sentido aqui em São Paulo. O pessoal que depois vai se chamar PSDB, o Montoro, Democracia Cristã, nunca foi de criar diretório, pegar uma mesa de um lado para o outro, chamar gente. É o pessoal chique, Higienópolis, que não pega com luva, os outros trabalham e depois eles aparecem com as suas figuras que têm prestígio eleitoral. Isso foi durante muito tempo assim. A gente fazia o trabalho, plantava, cuidava, crescia, florescia, e a manga sempre caía no quintal do vizinho. Eu dei uma provocada no João Coelho Gaspar e ele me deu uma patada. No grupo de março, o Coelho Gaspar saíram com as pistolinhas, foram atrás de uma coluna lá do Ministério da Educação, e a tarefa deles era imobilizar uma coluna de tanques. Imobilizou com a guardaram e nunca mais se meteram no trabalho. O João Guilherme formulou a frase que sintetizou tudo. Porque eu perguntava a ele o seguinte: afinal, o gás quer abrir ou não quer abrir? Porque tinha o pessoal ligado ao partidão, o pessoal mais qualificado, entre os jornalistas, Rodolfo Konder, Luiz Veis, Marco Antônio Rocha, Vladimir Herzog, etc., que eram dessa tese de que a gente ia ficar discreto, fazer pouca marola, porque isso poderia prejudicar o pessoal que estava trabalhando pela abertura e dar pretexto para o pessoal da extrema-direita faturar. Então, que o melhor que a gente podia fazer era ficar quieto. Havia essa ideia. Depois você tinha uma outra, que era o pessoal da LN, VPL, Vai Palmares, Colina, Molipo, bababá, que trabalhava com a ideia de que nós éramos uma ditadura diferente, era a instituição, Exército, que por dentro decidia se era o Castelo Branco, se era o Petit Comitê. Então, essa característica dizia: quem é o governo? É a instituição Exército. E para enfrentar um exército, só organizando outro. Então, aquilo que vai no caso da Colômbia, nas Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, era o que se tinha como projeto aqui para a LN. Que um dia teria um exército revolucionário. Um exército revolucionário. Como é que foi o troco, Sérgio? O troco foi que eles vieram em cima da gente um ano depois, exatamente, desmontar, matar. Então, mataram 8 caras do Comitê Central, desarticularam a Frente Ampla, com a morte do João Goulart. A Frente Ampla, João Goulart, Lacerda e Kubitschek. Isso, os 3 morreram em menos de 3 meses. Então havia... Em acidente. Ou do coração. Nós estamos vendo hoje... Ou mortes naturais. Como é que você faz isso? Israel é muito preciso nisso. Vladimir Putin também. Ele chama de AVAD, ação violenta com alvo definido.
que é eliminar os multiplicadores. Não é ideia de metralhadora giratória, não é Santa Maria de Quique, não é Canudos. A ideia de metralhar muita gente, matar muita gente, os órgãos de inteligência no Brasil consideravam que isso era antieconômico, porque cria mártires, isso não se apaga facilmente, isso fica e tal. Era preciso ir matando seletivamente, desmontando os rumos. E aí eles foram desmontando e pegando pessoas-chave. Surjam instituições articuladoras, certo? O simples diz lá, sindicatos dos professores, e tem que ser dos professores, mas os sindicatos dos professores que não tenha conexão com a sociedade não é um bom sindicato de professores, porque os professores são os professores que vai ser as outras profissões. O cara tem que estar ligado. Então, sem projeto cultural, sem Gramsci, não dá para tocar aqui. Nós já somos uma organização. O Brasil já é suficientemente complexo para não admitir soluções simplórias. Então, o João Guilherme, quando foi em fevereiro de 75, nós realizamos uma conferência do setor universitário com representação das bases, tudo de acordo com o estatuto, e elegemos democraticamente um novo comitê universitário. O João Guilherme então deixou isso montado e foi-se embora para o Rio de Janeiro e puxar o carro, porque ele sabia que, se preso, seria morto, e seria. Ele estaria na lista desses chamados desaparecidos. E durante esse tempo que ele ficou no Rio, esperando documento, essa coisa para poder sair, eu ia mensalmente ao encontro dele, a gente tinha um encontro dentro de uma igreja, deixava lá o envelope com o dinheiro que eu recolhia com os amigos, para ele se manter mais um mês ou dois, enfim. E numa dessas a gente saiu depois a gente não só se encontrou na igreja, como a gente caminhou por lá. Pô, mas, João, me dá uma ideia. Tem o pessoal que diz que a ditadura são generais de plantão, que não há diferença entre eles, que a instituição, o exército que manda na ditadura, é a ditadura, e que, portanto, tem que ser luta armada, força armada. Do outro lado, você tem o pessoal que diz que eles querem abrir, que ninguém deve fazer mala para não prejudicar. Afinal, o que você acha? É uma coisa ou outra. Ele fala assim, Geisel quer abrir, vírgula, ele quer nos matar. Então, esta abertura certamente só acontecerá depois que você eliminar os que poderiam se aproveitar dessa abertura para ampliar a democracia. Portanto, chegou a hora de nos reprimir, que foi o que aconteceu. Aí resolveram que o grande foco estava na mídia. Na época não se falava mídia, mas estava na imprensa. Havia uma coisa, era difícil de explicar para os outros, porque, veja, fez agora, dia 8 de março, 50 anos, de um documento chamado a Carta de São Paulo, que também foi uma ideia do João Guilherme, que ele era um assistente político do Comitê Universitário, do Comitê Cultural, do Comitê dos Jornalistas, etc. Quando ele vai embora, eu o substituo nessas funções, com menos condição do que ele, evidente. E delegando para os colegas, etc., eu não tinha condição, eu não estava a tempo pleno conta disso, continuava trabalhando. Então, a gente sabia que vinha em cima da gente, mas o vir em cima da gente significava, pelo tipo de política que a gente tinha desenvolvido, com franqueza, com a campo aberto, na beira do precipício, nós era uma medida disso, é que se nos reprimissem, não seríamos só nós não éramos uma verruga, não era uma coisa separada dá para você cauterizar a verruga e não acontece nada com você que está fora do teu organismo. Você elimina um grupo. Mas, no nosso caso, tentar nos eliminar significava rasgar a carne desbaratar mesmo. Ou seja, nós éramos ligados nós não tínhamos, a gente era estudante, era trabalhador, era jornalista, você fazia política em hora extra. E foi o que aconteceu. Quando prenderam o pessoal todo, aquele
setembro para outubro, foram mais de 100 prisões aqui, e alguns morreram. O José Montenegro de Lima, por exemplo, o Tenente Almeida, um jornalista chamado Bonfim, tudo ali naquele período. Mata o Vlado. O Vladimir Herzog não estava na lista dos que teriam que ser mortos. Aí foi um chamado acidente, porque porrada, asfixiado com amoníaco, choque elétrico, ele teve um derrame. E o Paulo Marcon relata isso daí no livro dele. Então, e ninguém mata o diretor de jornalismo da TV pública, e fica tudo por isso mesmo. É verdade. Então a gente sabia, eu estava no DOI-CODE quando mataram o Vlado. Você já tinha sido preso, né? Eu tinha sido preso 4 meses Marcum estava preso, Dileia estava presa. E qual era o nosso crime? Era a gente ter feito revista Balão, participar da representação. Mas é que essa é a ideia mesmo de você então, amedrontar todo mundo lá. Mas era amedrontar mais gente para essa política praticada. Para não tirar a cabecinha para fora. Pelas pessoas comuns. Porque nós nos consideramos pessoas comuns. Diferente de quando você tem uma liderança que aparece com o punho cerrado, nós nunca trabalhamos. Eu me sinto até envergonhado quando, em atos públicos, o pessoal faz assim, eu nunca consigo fazer assim. Eu sou mais uma mão estendida para vir mais um, e mais um, e mais um. E ainda que viesse todo mundo, são tantos os problemas acumulados ao longo de séculos, que mesmo com todo mundo agindo de maneira empenhada e articulada, etc., ainda vai gastar muito tempo até botar essa coisa em ordem. Sérgio, a sua memória, primeiro, é fantástica, a sua leitura desses momentos históricos aí, ela tem um grande grau de criticidade, né? E de fato, você é um arquivo vivo, né? E eu tenho até a impressão, Celso, que talvez a gente até pudesse fazer uma segunda entrevista. Nós vamos ter que fazer a parte 2. A parte 2. Mas por falar sobre o papel... Os sindicatos professores. Então, isso que seria essa próxima abordagem que eu gostaria de fazer, que eu não queria perder, e nem o Celso, que nós viemos pensando nisso quando viemos para cá. A Alboré, né? E esse seu papel já na democracia, portanto, né? Você é um sobrevivente. Primeiro, de tudo que você falou aí, você é um sobrevivente, né? Com essa memória fantástica. O João Guilherme também, felizmente e infelizmente, perdemos grandes companheiros, né, que eu não tive o prazer de conhecer, mas vocês conviveram com eles, né? Vem a democracia, você entra nessa militância sindical, e aí o Celso vai poder me ajudar sobre essa questão da Alboré, né, e até mesmo para falar um pouco da eleição do Simpro São Paulo, né, Celso? Porque aí foi criada a Alboré, o Sérgio pode resumir isso, mas a partir daí houve um movimento de professores, muito parecido com o que o Sérgio estava descrevendo aqui, um movimento de professores para resgatar o sindicato. Isso em 1987, que começou com um movimento grevista nas escolas em 1987 com a diretoria antiga. A partir das greves, juntou-se um grupo de pessoas que queriam modificar a atuação do sindicato. E daí esse grupo de pessoas que comporiam a primeira diretoria do Simpro São Paulo na época, eu fazia parte dele, e eu me lembrei da atuação do Sérgio na Alboré, e nós fomos procurar a Alboré para nos auxiliar no trabalho de união, de comunicação com a categoria. O Celso me ganhou com uma carteirinha, eu nunca tinha visto isso. O tal do assistencialismo do cara que estava lá. José Leopoldino.
E ele me mostra e fala assim, Sérgio, olha aqui, era uma carteirinha de não sócio. Você sabia disso? Sabia. Isso? Você tem lá no museu? Né? Eu falei, como isso? Não, a carteirinha, o cara... Seria ficar sócio para negócio de médico, não sei mais o quê. Porque tinha um assistencialismo com médico, dentista e colônia de férias. Mas, para isso, precisaria ficar sócio do sindicato. Só que a diretoria não confiava em que a pessoa votaria neles. Então, ele dava uma carteira onde a pessoa podia frequentar a colônia, podia usar o serviço do sindicato, mas não votava. Então, era uma carteira de não sócio, porque a sindicalização dele seria analisada por uma reunião da diretoria que nunca acontecia. Então, para ele não ficar reclamando, mas eu quero ir ao dentista, eu quero frequentar a colônia. Não, tudo bem, eu te dou uma carteirinha que você tem a possibilidade de utilizar os serviços assistenciais, mas não é sócio ainda. Quando você ficar sócio, a gente substitui a carteira. Aí o Celso e o grupo dele, que estavam trabalhando por usando a mesma tática do Lula em São Bernardo. O Lula nunca botou chapa de oposição. Ele entrou no sindicato e, por dentro do sindicato, foi se fazendo, desenvolvendo coisas. Ele era também na área assistencial. Ele era o diretor de Previdência. Diretor de Previdência. Nós tínhamos lá, então, neste grupo, 2 pessoas que estavam na diretoria anterior, que era o Luiz Antônio Barbaglia e o Fábio Zambon. Aí foi um grupo de pessoas lá conhecer. Eu apresentei o Serjão e o Serjão apresentou ao Alboré, que fazia um trabalho de assistência, um trabalho de jornalismo sindical, as coisas que a gente consultoria. Teve uma alegria foi que Alboré eram 10 mais um. Eram 10 jovens mais o Fortuna, que era um dos grandes. Então, na hora do Simpro, pensava qual foi o Fortuna para lá, para ver a questão gráfica, olhar as coisas do ponto de vista do leitor. Então, queremos melhorar a diagramação do jornal ou formar um diagramador? Que tinha uma proposta de uma moça que era assessora de imprensa lá na época, que ia pegar uma jovem para treinar ela para... A Fortuna falou, não faz isso. Não faz isso. A vantagem da nossa coisa aqui, se você tiver um bom fotógrafo, um bom chargista, um bom redator, o jornal já é bom no momento seguinte. Você contratou, já tem a diferença do produto. Mas isso foi depois que nós já estávamos eleitos. Né? Então, o Simpro, sem o Simpro, não existiria DIAP. Olha, sem o Simpro, não haveria esse livro, Quem Foi Quem, na Constituinte, que está aqui. Esse livrão. Esse livro aqui. Quem Foi Quem na Constituinte, as questões de interesse dos trabalhadores. Sim, mas só tem esse Simpro que proporcionou esse livro porque nós ganhamos a eleição com o auxílio da turma da Alboré. Sérgio Gomes, Marise Engler, Egger, João Guilherme Vargas Neto e o grupo lá que nos assessorou para ganhar a eleição de 1987. Nós vamos lançar esse livro no dia da promulgação da Constituição. Que foi em 88, no ano 5 seguinte. de outubro. Nós já estávamos lá nessa época na diretoria. Eu explico aqui o processo, que não tinha nada de informatizado. Cada bolinha dessa é um confete colado um por um e não podia ter erro. Quem fez esse acompanhamento foi o Toninho, do DIAP. Antônio Augusto e Queiroz. Então tinha que ser feita a revisão, ser feita sem ele, aí o Simpro que faz. Chama o Toninho e o Licídio para um seminário na Praia Grande. E aí foi o primeiro encontro nacional de trabalhadores em educação, que foi patrocinado pelo Simpro, que veio a ser o embrião da nossa confederação. Só que o plano secreto que eu tinha era, se o Toninho estiver aqui, a gente não deixa ele voltar, porque ele tinha muita coisa para fazer. E aí ele ficou em cima para terminar o livro. Dias aqui. Sem computador, né? Naquela época não tinha computador. Tinha os computadores de roupa. É.
e de repente ele ficou quase um mês aqui, e a gente Ficou trabalhando em toda essa... fica pronto, conseguimos mandar para a gráfica junto com a editora Cortez, pois isso resultou num outro material, filho desse que está ali, Que é impuritado, né? que é a revisão constitucional. Aqui foi a revisão constitucional. Então fizemos um fascículo aqui, Mato Grosso, Maranhão. Aí virou os fascículos, os excertos desse daqui, que eram por estado, né? Você fazia a marcação por estado. E aí com uma nova, acrescentando a base eleitoral de 1 por 1. Fizemos isso, em seguida mandamos todos os sindicatos do Acre receberam um exemplar. Todos os sindicatos de Alagoas receberam um exemplar. Para quê? Para eles poderem controlar como tinham votado na Constituição, porque haveria revisão constitucional e, portanto, uma nova eleição. Então, isso que se faz hoje, que você distribui na rede, que cada um, e você tem, então, os subsistemas, você produzir munição de vários calibres, para que cada um possa tirar com as armas que tem. Então, se de repente você está acostumado aqui, em São Paulo, com recursos, por dar tiro de canhão. Sim, mas o cara lá na porra do interior só tem uma garruchinha, calibre 22. Então, ou você prepara a munição que seja adequada para a arma que o cara tem, ou ele pega o que você manda, coloca na prateleira bonita. Esse livro é importante citar que esse livro foi muito importante na eleição de 89. Tinha um candidato chamado Afif Domingos, que se vendia como a pessoa que era de interesse, que defendia os interesses dos trabalhadores. Quando foi ver aqui, ele tirou 0. E o Lula, no horário eleitoral, pega aí o Afif. E ele estava bem nas pesquisas, né? Sim, ele estava em primeiro lugar. Ele tinha ganhado. A minha mulher, aqui eu não sei na como... época, a Lúcia, dava assessoria para Luiz Nunes Ferreira Filho. E esse Afif fazia parte da coligação. Ele, quando o Lula mostrou, ele percebeu, eu mostro aqui. Aqui. Você vai aqui no Afif. Ah, tá. 579, também tem isso, né? É isso. Aí o Afif, o Lula pega, e do lado do Ademar de Barros, que tinha tirado 9,5, ele chega e mostra assim, mas Afif, como é que você explica? Os trabalhadores acompanharam você como constituinte, você tirou nota 0. Nas questões de interesse dos trabalhadores. E aí? Bola preta em todas aqui. Aí mostrava isso. Como raio caiu na cabeça do Afif e a campanha dele foi destruída aí. Então, essa como foi importante a questão do livro e disso que o Sérgio estava colocando aqui, na organização dos sindicatos do interior do Brasil todo e tal, na questão de acompanhamento do Congresso. Nessa época, o Simpro fez também um material, estava se votando em segundo turno a aposentadoria especial do professor. Nós havíamos perdido a aposentadoria especial no primeiro turno, ainda na Constituinte. E aí o Simpro organizou também, na comunicação do Simpro, que naquela época era chamada imprensa, que o Sérgio dava assessoria direta e eu cuidava da imprensa, nós organizamos lá um material de marcação homem a homem, como os deputados de São Paulo iriam votar a favor da aposentadoria especial do professor, e nós conquistamos, naquele momento, em segundo turno, a aposentadoria especial do professor. E esse entrosamento com o parlamento, tendo esse dispositivo que é o DIAP, e o Simpro, através do Celso, foi presidente do DIAP durante um bom tempo. Fator de estabilidade. Quer dizer,
Como é que era possível tocar sem ir a voto? Ora, tem uma instituição fora da curva, chama FEPESP, que é uma entidade que existe, funcionou ao longo desses 20, 30 anos. A FEPESP existe desde 1988. 88 até agora. Desde julho de 88. Nunca a diretoria foi a voto. E a partir de 92, nada dentro da FEPESP vai a voto. O que ficava o seguinte, como é que vai? Mas Celso, me explica, como é que é possível? Não, nós vamos fazer o seguinte, aqui tinha lá o Sadi, tinha uns advogados criativos que gostavam de fazer a coisa. Aqui é o seguinte, o Simpro, sozinho, tem mais de 50% dos professores no Estado. Se montar uma federação com voto proporcional à base, o Simpro terá a maioria, então a FEPESP tal. Se for cada sindicato um voto, o que pode acontecer? Uma organização inexpressiva articula, ganha umas eleições e tem uma pujança desproporcional ao real. Então, se for voto por sindicato a sindicato um voto, falsifica porque o interior é menos da metade. Vamos que todo o interior, se for proporcional, o simples. Então tem que ser o seguinte: isso aqui não é uma federação que tem filhos, tá certo? Afiliado, o sindicato é afiliado, é filho da federação. Não, a federação está nascendo depois do sindicato. Então, portanto, a federação é integrada pelos sindicatos. Seria isso. Quando tiver uma divergência, como é que se coloca? Se conversa. Nós somos trabalhadores intelectuais, trabalhamos profissionalmente com a cabeça, e, portanto, ainda mais entre professores, se a proposta for estapafúrdia, evidentemente que é um plenário qualificado para perceber que isso é contra a natureza das coisas. Então, se conversa. E se atravessa 4 décadas de luta, de conquistas de interesse dos professores, sem ir a voto. Algumas dessas questões que ficaram, eu acompanhei de perto, e fruto das nossas relações antigas, aí vale, o futuro tem um coração antigo. Então, um dos caras que deveria ser ouvido, ele vai dizer, não lembro disso, Ricardo de Moraes Monteiro, que foi presidente do centro acadêmico, na época do Celso, que num determinado momento é assessor do Mantega. O sindicato patronal, as escolas, se articularam, contrataram um lobby e que conseguiram convencer dentro do Ministério da Fazenda que esse negócio de bolsa era salário indireto, bolsa para professor. Eu sabia a história. Bolsa de estudo para professor. Que é da Convenção Coletiva do Professor, o Ministério da Fazenda queria taxar como salário indireto. E aí... Deixava de ser bolsa. E impossibilitava a conquista nossa. Né? Pois bem, não dá. Como resolver isso? Vai ter que resolver isso lá, em Brasília. Tem que resolver no gabinete do Mantega, que era o ministro. Tem que resolver o telefonema do Celso. O telefonema do Sérgio para o Moraes. E aí o Moraes falou, peraí, nós estamos discutindo isso agora, me conta essa história. Aí a gente contou essa história para o Moraes, ele entrou lá e explicou para o Mantega qual era o dilema que estava ocorrendo aqui, qual era o verdadeiro dilema que estava por trás da história. E uma das nossas cláusulas mais importantes ao longo do tempo. Agora, é importante... Não foi contada nunca. Não, é importante que se diga... agora. É importante que se diga que a federação nasceu com 5 sindicatos, e aí essa ideia exatamente de um sindicato não ser o majoritário, porque tem uma base maior de todos, foi da primeira diretoria, que foi presidida pelo companheiro Luiz Antônio Barbalho. Essa foi a origem da federação, de que os votos no Congresso eram proporcionais, mas São Paulo tinha um limite de voto. São Paulo não podia ter mais do que 50% dos votos. Tinha um redutor, né? Tinha um redutor, e essa foi uma proposta desde o início do primeiro presidente da federação, que foi o companheiro Luiz Antônio. Aí depois nós conseguimos atrair, e hoje nós somos 26 sindicatos, e quando nós atraímos todos os outros sindicatos do interior, maior parte, aí surgiu
da federação a ideia de que nós nada votaríamos nas decisões da federação e tudo iria por consenso. Mas o que ele não diz é que essa ideia veio do Sérgio Gomes, exatamente no primeiro encontro dos trabalhadores em educação, onde já havia uma movimentação de grupos internos do PT, grupos internos da CUT, com o risco daquele encontro não rachar. O Sérgio trouxe essa ideia que nós adotamos e colocamos no plenário, como o Simpro era o patrocinador, nós colocamos no plenário que naquele plenário nada iria a voto, que era um início de um trabalho. Isso era uma coisa surpreendente, mas nós tínhamos uma experiência na época de estudante, porque as escolas eram isoladas. O DCE tinha acabado. O DCE, a diretoria, que eram todos ligados à LN, constituíram um grupo de ação, tomaram de assalto a emissora de rádio para colocar uma fita do Marighella falando a respeito da aulas, e esse grupo, a diretoria foi presa, não pela ação como DCE, mas como sendo a LN. Então, o DCE da USP nunca foi fechado, formalmente, ele desapareceu. E aí as escolas isoladas. Aí os pequenos grupos ficavam andando de uma escola para outra, se colocando de intermediários. E nós, da ECA, que não tínhamos nenhum compromisso, falamos, como caminhar? Vamos falar direto com a FAO, com a Poli, etc. E criamos um jornal chamado A Ponte. A Ponte. Quando o muro separa. Isso também em 72. É o jornal que vai publicar a letra do Cálice e que leva o Gilberto Gil, que vai se apresentar na Poli, a cantar essa música que estava proibida, porque todo mundo tinha a letra, porque tinha saído do nosso jornal. Esse jornal começou com 5. Olha que coincidência. Era a ECA, o Grêmio da FAO, o São Carlos, o Grêmio Politécnico e mais um, que não lembro agora. E por adesão chegamos a 23. Que praticamente é a história da federação. E esse jornal acaba patrocinando o lançamento de uma campanha de representantes para o Conselho Universitário, que a Carol, da ECA, se elege, o Fernando Gomes, meu irmão da Poli, se elege, e esses 5 votos dos estudantes que os caras disseram que não tinham Conselho Universitário acabam sendo decisivos, porque o Maluf tinha um cara dele na odontologia de Ribeirão Preto. Se ele entrasse na lista tríplice, o Maluf o indicaria, mesmo que fosse em 40º. Isso para a reitoria, né? O Maluf o indicaria para a reitoria. Esse cara vem e aborda os representantes estudantis, prometendo tudo. Reabertura do DCE, verba para poder tocar, não haveria repressão, para que os 5 estudantes votassem nele. E o interlocutor disso foi meu irmão. Me conta que acabou a luz na hora, e ele fumava, e o outro também, disse que os dois fumavam assim, um iluminava a cara do outro com a brasa e tudo. Pois bem, esses 5 votos foram decisivos para não colocar os caras na lista tríplice. E se elege o Paiva, que é um professor, tá certo? Que vai ser muito importante na hora que prendem os estudantes. Sim. Essa história um dia vai ter que ser contada direito. Sérgio, porque essas experiências, elas não entraram na literatura. Não estou falando, não há lugar nenhum que diga que este jornal, que foi o grande articulador da missa do Alexandre Vanucci, março de 73, esse é o jornal, A Ponte, existia um lugar em que aos sábados a gente se reunia para fazer o jornal. A gente manteve um jornal semanal, moral, durante 1 ano e meio. Então, isso não está como isso fazia parte, vamos dizer, dessa política ascendente. E aí você tinha o quê? Parecia que os comunistas mandavam para Araca. Por quê? O líder do MDB na Assembleia Legislativa era Alberto Goldman, depois da eleição de 74. O presidente do Conselho Coordenador da Sociedade Amigos de Bairro, Antônio Eschi, comunista. Os principais teatrólogos que estão em cartaz, tudo comunista. O pessoal que está indo fazer as novelas da Rede Globo, Dias Gomes, blá, 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 comunista. Os grandes arquitetos, os Kahneman, o Paulo Gilles da Rocha, o artigo, né? Comunista. Os jornalistas principais, Milton Coelho da Graça, o Miguel Fernando Pacheco Jordão, ou era comunista ou era perto dos comunistas, que também era uma política. Ou era de esquerda.
Mas não era de esquerda. Progressista. É uma de esquerda desse jeito, que Sim, não quer perder conexão com o real. sim. Tá. Não quer ir para o devaneio. O que há é um simulacro de pensamento elaborado, aparentemente profundo, que é ir para o devaneio. E é uma fuga extraordinária. Tá certo? O que será do mundo se houver um infarte do Trump? Tá? Então, vamos gastar uma tarde para falar sobre a hipótese do Trump ter passado nesse momento. Sérgio, O vice é melhor do que o Trump? Então, O vice é muito pior. E é novo e não vai ter infarto. uma última pergunta que eu sempre tive curiosidade, é uma curiosidade pessoal. O que significa Oboré? O nome Oboré e por que o nome dessa agência? Então, esse era o jornalzinho do Grêmio da minha escola, Grêmio Judite Pontes. Esse jornal foi fundado em 1959 por dois irmãos Da sua escola era o Alberto Conte, Conte, Instituto de Educação, professor Alberto Conte, que era uma escola estadual. estadual. Era uma escola parque. Portanto, nós estamos falando do modelo anterior ao Garcia, Modelo anterior. que é o grande pedagogo, que é o... É o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Este nome, tinha que dar nome a um troféu. Anísio Teixeira, ele paira acima dessa gente toda. Ele ilumina Paulo Freire, ilumina Darcy Ribeiro, etc. Esse cara é o cara, certo, da possibilidade da gente ter um país diferente. Então, eu só fiz escola pública. Eu fiz escolas Mas era uma outra escola pública. Fiz ginásio e colegial no Alberto Conte e fiz USP. Portanto, o que eu tenho, o que eu sei, o pouco que eu sei, é fruto da escola pública. Então, tudo que eu fizer pela escola pública, eu só estou pagando, de algum jeito, uma parte do que houve. Mas no Alberto Conte havia um jornal. Do Grêmio, chamava O Boré. Então, Boré, em tupi, é uma corneta, um apito que chama quem está disperso. Então, todas as culturas têm algum instrumento de comunicação não musical para convocar o povo. Então, ou é o sino, ou é um sinal de fumaça, ou é um batuque, tá certo? Ou uma sirene, enfim. Que é quando você está todo mundo no campo, a aldeia, pega fogo, você tem que tocar para todo mundo vir te ajudar. E na cultura dos tupis também tinha isso. Então, não é um instrumento de ataque. Ele produz um silvo muito agudo. Se as matas estrujo com sons do boré, e largos se encurvam, 1000 gritos revoam, 1000 setas lá voam. Gonçalves Dias. Então está lá no Gonçalves Dias, que é se as matas estrujo com os sons do boré. Estrugir é aqui quando você joga na chapa quente, carne, faz... É isso, é estrugir. A ideia do Boré é reunir a turma. Aglutinar. É ótimo em termos de paz. Mas, se houver um ataque de surpresa do tribo inimigo, um incêndio ou uma onça, você vai ter que se defender, todo mundo. Então, é nessas horas que se toca o boré. O cara não sabe o que é, mas ele sabe que tem que deixar de lado o que está fazendo, caçando, E voltar para o aldeia. Todos juntos, em assembleia, decidem o que fazer. Então, o boré Bonito. é um instrumento de comunicação para reunir os dispersos aglutinar, para lutar em legítima defesa. Não é um instrumento de comunicação de ataque a ninguém, mas é de legítima defesa, de reunir a nossa tropa. Muito bem. Nosso povo. Então, aí quando chegou na hora de criar o boré existiu alguns meses sem nome. Aí um dia a gente disse, pô, nós temos que registrar esse troço.
Então, quais eram os nomes? Então, tinha um que chamava Novo Horizonte, era um nome. Um outro mais culto propôs Rosta, que era o nome da agência do Mayakovsky. Na época da Revolução Russa, eles fizeram quase uns 3.000 cartazes, pintavam os trens, as pessoas iam para a estação para ler as novidades e tudo. E eu falei, porra, peraí, se é assim, o Boré, a gente faz a contração do artigo com o substantivo e, portanto, é uma palavra que não existe, né? Nós criamos essa palavra. A Boré existe apoiada em 4 princípios. 3 eram públicos e 1 era secreto. Então, os 3 públicos. Nós nunca teremos veículo próprio. Nunca teremos uma revista, um jornal, um programa de rádio, televisão, nada. Nós estamos aqui para fazer a comunicação dos outros, dos sindicatos, das associações, dos movimentos contra a ditadura e tal. Segundo, mesmo entre os 10 mais 1, os 10 jovens, 6 estão identificados com o Partidão, a Alboré não é do Partidão. A Alboré é da Alboré, de quem a faz. Isso aqui não é uma igrejinha, não é um grupo homogêneo, o cara não tem que rezar pela mesma cartilha, ele precisa ter empenho político através do desempenho profissional. Então, o cara pode ser competente para caralho, mas se não tiver sensibilidade para as coisas do povo, não é aqui. Pode ter sensibilidade para as coisas do povo, mas é incompetente, também não é aqui. Vai se divertir do outro canto. Terceiro. E o terceiro, Público. é que nós não seríamos mantidos nem com o dinheiro da CIA, nem da KGB, nem do governo, nem da igreja. Nós seríamos mantidos apenas com a nossa capacidade de trabalho. Trocar trabalho por dinheiro para manter o projeto. Se não tivesse clientela, porque não era uma necessidade, aí fecha. Nessas coisas da política, ou é uma necessidade social ou é uma vaidade pessoal. Se for uma necessidade social, faça tudo que tiver ao teu alcance e põe para quebrar, realiza. Se for por vaidade pessoal, não faça nada. É bobagem. E o secreto continua secreto. Ela tinha... Não. No nosso... Vai tornar-se público hoje. Na nossa turma não entrava nenhum ranheta. Esse era o secreto. Encrenqueiro, maledicente, cínico, fulano que às vezes por uma palavra, um gesto, um jeito de sentar, Vaidoso, que desmoraliza. O cara está falando, desenvolvendo lá pela primeira vez, o raciocínio dele. Aí o cara quer mais. Ele não falou nada, não fica na ata. Mas esse gesto desse cara é capaz de desmontar. Então, esse tipo de gente, o individualista, o ranheta, vai para o... E quem eram os 10 da Alboré? Os 10 da Alboré eram Então, Laerte, Alfredo Nastari, Luciano de Lyon, Wanda Martim, Lu Fernandes, Galé, Paula Galé. João Pedro Pinto Filho, eu... Violeta estava lá, Violeta Mariense. Violeta Mariense. É o 9. E o cartunista. 10º. E o cartunista lá, o Fortuna. Fortuna? Não. Não, Fortuna era 10 mais 1. Eu acho que o Alboré sobreviveu graças a esse quarto princípio secreto. É. Alegria de viver, alegria de lutar. E o respeito mútuo. O respeito mútuo, mas na brincadeira, tá certo? Na alegria de fazer. O tempo todo estão aparecendo coisas imprevistas e você pode, ao mesmo tempo, ser útil e se divertir com isso. Uma das vantagens da atividade política é que você acaba conhecendo as pessoas mais interessantes do seu tempo. Sim. A tapeçaria não permite isso, a engenharia, a pedagogia, mas a política, sim. Se você faz uma política larga, deputado, vereador, isso, aquilo, etc., que os outros parecem, não, mas ele está aqui. Muito bem. Após essa fala aí do Sergião, essa memória privilegiada, como já foi dito, ajudada aqui pelo Celso Napolitano, me parece que a síntese dessa conversa aqui hoje é o significado da palavra Alboré que ele acabou de colocar, né? O que é Alboré? É um agente aglutinador, e é isso que a sociedade precisa. Então, Sergião, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua memória,
e espero que a gente possa conversar novamente e vamos estar sempre se aglutinando em torno de pessoas como você, viu? Obrigado, Sérgio, mais uma vez, e até o próximo encontro literário.